Então, no vídeo anterior, eu falava sobre democracia. Na medida em que você consegue viver num espaço onde você consegue manifestar seus próprios desejos, suas próprias vontades, e você interagir com outros seres com vontades diferentes, e cada um conseguindo se relacionar e interagir, havendo conflito, mas um conflito não autodestrutivo e não de uma maneira que esse conflito não seja destrutivo, mas sim construtivo. Você pode se deparar a seguinte situação. A sociedade ela é como uma máquina onde o sistema ele se autoalimenta. Ele se autoalimenta da seguinte forma. A sociedade está caminhando e seguindo um ritmo lento ou acelerado, tanto faz, a depender da região, da cidade, do tempo, do dia da semana, do ano. Tudo depende de política. Então, a ideia seria a seguinte. Quando você tem uma máquina funcionando regularmente, esse regularmente de acordo com padrões prefixados e seguidos ordenadamente e que não pode fugir tanto daquele modelo que já foi inserido e imposto por um sistema político. Quando você se depara, como eu, que passo por diversos conflitos, onde pessoas da minha própria convivência falam que eu sou uma pessoa problemática, eu percebi, analisando muita psicanálise, muita culturas de outros países e pessoas que também têm conflitos, diversos tipos de conflitos, que para uma máquina funcionar corretamente de acordo com os padrões ditatoriais ilimitados, onde ela vai exigir de uma pessoa que siga certos ritmos, controlando a evolução, porque nada mais serve para controlar o indivíduo e controlar a velocidade com que as coisas evoluem. Eu me deparei ontem assistindo uma rádio, ouvindo uma música do Nickelback. Eu com meus 32 anos, uma música que eu escutei do Nickelback quando eu tinha 13 anos. E essa música ainda toca hoje como se ela fosse uma música que talvez como se tivesse sido lançada há poucos dias. Então, pessoas que depois de quase 16 anos depois, que, por exemplo, nasceram há pouco tempo, estão aí com 14, 15, 16 anos, elas vão ser inseridas numa cultura que eu fui inserido e elas, naturalmente, está premeditado, elas vão passar por talvez 5 ou 10 caminhos que existe ali e que quando você se depara com pessoas, por exemplo, você se depara com uma pessoa que já tem 25 anos para frente, você pergunta para a pessoa, você já ouviu Nickelback? E você entrevista ou você conhece dezenas de pessoas. Vamos dizer que você conhece 50 pessoas que já ouviram Nickelback. Cada uma vai ter uma trajetória diferente. Então você começa a fazer especulações. Essa pessoa, essa sociedade que estão mantendo com as mesmas culturas, as rádios que tocam as mesmas músicas. O engraçado é que eu escuto músicas lá do Irã, do Afeganistão, de Bagdá, da Índia. Eu procuro rádios de lá e escuto músicas pop. Engraçado que os clipes, os ritmos, as letras, elas seguem o mesmo padrão. É como se existisse uma intenção
de manipular jovens, porque se você entrevistar, ou se você vê o perfil de um jovem indiano, um perfil de um jovem lá do Iraque, lá do nordeste da Ásia, ou um jovem lá do Detroit, ou de Michigan, ou de qualquer lugar do mundo, você vai perceber semelhanças. Então, por que existem essas semelhanças? A minha pergunta é essa. Por que existem essas semelhanças? Por que ninguém quebra esse padrão? Por exemplo, o padrão hoje, um padrão que eu já observei. Nos interiores, o padrão é: o sujeito vai para a escola, termina o ensino médio e arruma um emprego no supermercado. Pronto, básico é isso. Se ele não terminou o ensino médio, ele vai pegar frete. Ou vai cortar cana, onde tiver, na cidade que tiver plantação de cana. Ou então ele vai trabalhar numa loja, numa casa de construção. Ou ele vai ser taxista, ou motorista, ou vai ser servidor público, trabalhar na rua. Se não tiver estudo, vai ser gari. Esse é o padrão. Esse é o padrão. E tem alguma coisa além disso? Parece que só tem isso. A vida se resume a isso. A vida se resume em você ser servidor público, trabalhar na prefeitura. Se você nasce na cidade, é trabalhar na prefeitura. E se você é um pouco mais inteligente, você se torna um policial militar, ou você se torna um servidor do tribunal, ou se torna um servidor do Ministério Público, ou você se torna um promotor, se for bastante inteligente, um juiz. Pronto. Se você for muito popular, você pode se tornar um vereador. Bom, então o padrão não seria você terminar o ensino médio, ou virar um taxista, ou virar um vendedor de loja, ou um funcionário do supermercado. Não existe padrão. Porque padrão, se é para dizer que existe padrão, então existe um padrão entre pessoas, famílias que predominam militares. Tem famílias onde você tem predominantemente servidores públicos militares, e outras famílias predominam policiais federais, policiais civis, famílias que predominam juízes. Isso é o padrão. Então, o padrão tem escalas e níveis. Quando você nasce numa família que não existe padrão, por exemplo, na minha família não tem nenhum advogado, não tem nenhum delegado, não tem nenhum magistrado, não tem promotor, não tem defensor público. A maioria das pessoas são predominantemente industriário, empregados de supermercado, servidores públicos de prefeitura, mas nada na área jurídica. Não tem ninguém com porte de arma, não tem ninguém que trabalhe no tribunal, no Ministério Público. Então eu fugi o padrão da minha própria engrenagem, dentro da engrenagem familiar, eu fugi o padrão. Mas o que fez eu fugir o padrão? O que faz uma pessoa fugir o padrão? Porque tem muitas pessoas que eu conheço que fogem o padrão. Você foge o padrão, aí você, dentro daquele núcleo familiar, você acaba se tornando uma pessoa problemática. Por quê? Porque se o mais difícil era terminar o ensino médio, você termina o ensino médio e quer fazer uma faculdade. Quando isso é uma hipótese, uma difícil probabilidade de acontecer quando se é uma pessoa de uma família onde ninguém consegue pagar uma faculdade e você consegue uma bolsa numa faculdade. Você aí já fugiu um pouco do padrão. E na medida que você se afasta, isso acaba virando uma acentuada curva que tende a crescer drasticamente. Porque seria como você imaginar um gráfico, onde ela inicia por muito tempo assim, e ninguém percebe resultados. Na medida que o tempo passa,
todo aquele trabalho que você teve para você avançar no objetivo, porque você tem você primeiro planeja e tem dentro do planejamento o objetivo a ser alcançado. Seja lá qual for o objetivo que você tem a ser alcançado. Se o seu objetivo for, eu não diria maior do que o dos outros, porque eu também não acredito nisso. Isso é a sociedade que cria. Ela escraviza ideologicamente as pessoas a acreditar que tal ou qual cargo é melhor do que o outro. Eu particularmente não acredito nessa importância que costuma se espalhar por aí. Existe maior responsabilidade nas atitudes que você tem que tomar em certos lugares, em determinados momentos. Mas isso não o torna mais especial do que as outras pessoas, como rotineiramente acontece com juízes que se acham melhores do que advogados, advogados que se acham melhores do que outros advogados, policiais que se acham melhores do que a população, que é o contribuinte, e por aí vai. Então, assim, o ser humano ele não tem mais, não é de agora muito tempo, desde que a Terra nasceu, desde que surgiu os seres humanos na Terra, é a disputa por dominação. O ser querer sempre buscar, querer dominar o seu semelhante. Sempre que o ser humano tem essa consciência de dominar o próximo, ele entra no grave campo de conflito. Porque você não consegue se relacionar com nenhuma espécie, com ninguém, quando você tem dentro quando você tem como um objetivo não querer, não um objetivo de você querer resolver pessoalmente a si mesmo, se autorresolver e querer contribuir para o ambiente com o melhor que você puder ser. O que você vê, principalmente no serviço público e no setor privado, não é diferente. É menos, não é que lá não exista, mas é bem menos no setor privado. A concorrência existe, mas não se compara com a concorrência no serviço público. Não se compara. Se no serviço privado existe um querendo derrubar o outro, um querendo tomar o serviço do outro, um querendo colocar manchar a honra do outro, querendo desmoralizar e desvalorizar o outro, no serviço público isso é muito mais intenso. Mas onde eu queria chegar? Na medida que você começa a perceber que você está num ambiente onde todas as pessoas te apontam, te acusam, acabam te expondo, e outra, expondo apenas mais os seus defeitos e jamais reconhecendo suas qualidades. Geralmente o que acontece é isso. Todo ser humano é como uma árvore com frutos, mas esses frutos eles precisam ser entregues. Se você não entrega esses frutos, de duas coisas acontecem. Ou ele vai amadurecer e cair e vai se perder, ou caso você não entregue os seus frutos como uma árvore, né? Ou alguém vai tomar de você. Então, a pergunta que se faz agora é: você tem um fruto, você vai guardá-lo para si, todo para si, e vai deixar ele se estragar? Porque todo fruto ele tem que ser doado. Você não pode guardar o fruto só para si. Isso aqui é filosofia. Se você não entendeu o que é essa conversa, isso aqui é filosofia. Você tem um fruto e você tem que doar, tem que entregar esse fruto para alguém. Se você não tem alguém para te entregar, é porque você acabou não tendo relacionamentos suficientes para entregar esses frutos.
Por outro lado, talvez seja porque você não esteja se relacionando com pessoas certas que poderiam aproveitar os frutos que você tem. Ou talvez você simplesmente nem conheça pessoas. Então, 3 possibilidades. Você tem algo a oferecer e as pessoas não conhecem. Esse é algo que você tem a oferecer, porque você não divulga, você não conta, você não compartilha, você não abre, não se abre com ninguém para contar quem é você, o que você faz, o que você tem a oferecer. Se você não oferece, ninguém vai conhecer. Talvez você faça isso, as pessoas conheçam, mas você faça para pessoas erradas. Pessoas que não sejam as pessoas adequadas ou as pessoas destinatárias daquilo que você tem a oferecer. Você estaria, portanto, perdendo tempo. Por outro lado, talvez você esteja falando para a pessoa certa, mas ela que não esteja aproveitando aquilo que você tem para oferecer. E aí o problema não seria mais seu. Você está fazendo a coisa certa. Você tem algo e você está compartilhando. Um exemplo que se encaixaria bem. Você sabe que tem uma vaga de emprego ou um concurso público aberto. Você simplesmente não diz para ninguém. Porque você tem medo que, se você disser, essa pessoa vai se inscrever e talvez ela passe e você não. Isso é ser egoísta. Você não poderia fazer isso. Mas eu conheço pessoas, inúmeras pessoas, que fazem isso. Pessoas que sempre, desde que eu comecei a fazer concurso público em 2011 e agora estamos em 2020, dia 1 de setembro de 2020. E até hoje tem pessoas que sabem de um concurso que está aberto e não chegam para mim para falar. Mas eu sempre falei, quem me conhece sabe, eu sempre falei, nunca tive problema com isso. Eu já teve concurso, tem um concurso aberto que eu vou fazer que só tem uma vaga e eu não tive problema nenhum. Eu fui e falei. Por quê? Porque eu não estou preocupado em não falar. Há meus critérios para isso, eu tenho minhas próprias convicções em relação a isso, mas isso não me intimida. Quando você tem a consciência de que você está fugindo um pouco do padrão do qual você está inserido, do qual você se formou, e você percebe que as pessoas não se agradam disso, você tem frutos, como eu havia dado o exemplo da árvore. Se você não compartilha esses frutos, se você não está se relacionando com pessoas apropriadas para compartilhar esses frutos, essas pessoas, por outro lado, se elas não conhecem você ou não sabem do que você tem a oferecer e que podem ser legal para que ela possa ter acesso e tomar conhecimento e aproveitar o lado bom que você tem para ajudá-las, talvez você passe pela seguinte situação. Críticas. Pessoas que sofrem muitas críticas. Imagine a seguinte situação. Quando você está distante de uma árvore que está cheia de frutos e você não consegue se aproximar dela, ela está muito longe, inalcançável. O que você pode fazer? Uma árvore alta, que tem muitos frutos, e você quer aqueles frutos. O que você faz? Você joga pedras. Você joga pedra.